Abra sua Bíblia lá em Gênesis capítulo 22. Vamos lá comigo? Enquanto você abre sua Bíblia em Gênesis capítulo 22, só queria reforçar o aviso da sala de oração, tá? Nós voltamos com ela sexta-feira, das 7 às 23, tá? Então nós temos 3 turnos aí. Um turno de devocional das 7 às 8, um turno de adoração e intercessão das 8 às 10 da noite, e um turno de devocional das 10 às 11 da noite. Você não precisa chegar no horário específico, você pode chegar no meio do turno, você pode ir embora antes de terminar o turno, não tem problema. O importante é que você venha, porque nós entendemos que somos chamados a ser casa de oração, amém? Amém, gente? Talvez você pergunte assim: puxa, Diego, mas eu já oro bastante em casa. Venha orar coletivamente com os irmãos então, amém? Mostre que você ora bastante e vem com a gente nessa jornada. Meus amigos, Gênesis capítulo 22, verso 1. Depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova e lhe disse: Abraão, e este lhe respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: pegue o seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali, ofereça-o em holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Senhor, nós te agradecemos pela sua presença aqui. Obrigado, Senhor, pelo teu amor, pela tua graça. Obrigado porque mais uma vez nós podemos nos reunir aqui como igreja e também celebrar a ceia e relembrar a sua morte, o seu sacrifício, mas também celebramos que o Senhor um dia irá voltar, Senhor, e nós aguardamos por isso. Eu oro, Senhor, por essa noite, eu oro que o Senhor encontre em nós corações vulneráveis, aquilo que o Senhor deseja falar. Eu oro, o Espírito Santo, abre os nossos ouvidos e abre os nossos olhos. Eu oro por espírito de sabedoria e revelação, revelando Cristo nesse lugar essa noite. Que tudo seja feito para a glória, honra e louvor do seu nome, Jesus. Amém. Meus amigos, acredito que todo mundo já chegou nesse texto, principalmente você que começou a leitura bíblica anual, certo? Eu não sei se ainda você já chegou em Levítico e desistiu. Em nome de Jesus, que você não desista, amém? Mas todo mundo chega nesse texto em algum momento, quando você começou a leitura bíblica anual. E eu acredito que, se você é crente velho, você já ouviu várias pregações a respeito de Abraão e Isaque. Você talvez é crente de berço, e você ouviu na escolinha das crianças várias vezes a respeito de Abraão e Isaque. Então a ideia essa noite não é trazer uma super mega revelação, onde você vai sair daqui e vai contar para todo mundo. Não é isso. Nós vamos mergulhar no texto e vamos encontrar algumas coisas que nós vamos discutir essa noite. E eu queria que você tivesse muito atenção àquilo que a gente vai falar. Inclusive, o tema dessa palavra é atentos à voz de Deus. Amém? Então, nós vamos mergulhar nesse texto e eu queria muito a atenção de você. Gênesis capítulo 22, verso 1 a 3, ele vai contar a história de Abraão e Isaque, quando Deus chama Abraão para justamente pedir a coisa mais importante de Abraão, naquele momento. E Abraão estava atento. E hoje nós vivemos numa era onde tudo rouba a nossa atenção, né? Então nós vivemos com ruídos todo dia. Você abre sua rede social, você liga a TV, você tem muitas coisas querendo roubar os seus olhos, roubar os seus ouvidos e tirar a tua atenção de muitas coisas, inclusive a voz de Deus. Mas é importante dizer que Tozer vai falar que Deus não está mudo. Diga comigo: Deus não está mudo. Amém? Ele é um Deus que continua falando. Amém? Quantos creem nisso?
Aleluia. 50% da igreja acredita. Quem sabe até o final todo mundo convença todo mundo. Aleluia. Quantos creem que Deus fala? Amém. O problema nunca é o silêncio de Deus. O problema sempre é a nossa surdez espiritual. Amém? Então, eu queria dizer que muitas vezes nós estamos tão presos a palavras que nós já recebemos. Muitas vezes quantos aqui receberam já a palavra de Deus? Amém? Amém? Acho que todo mundo aqui em algum momento da caminhada, talvez você veio para cá, de alguma outra igreja, de alguma outra comunidade, com uma palavra de Deus. Talvez você veio aqui num culto, começou a orar a respeito disso, e você teve uma palavra de Deus. A gente conhece várias histórias de gente que abriu a Bíblia e caiu no texto das pedras vivas. Daí outro abriu a Bíblia e caiu no texto da rocha, que Cristo é a rocha. Cara, várias coisas. Então Deus continua falando, você concorda comigo? Só que a gente tem a tendência de abraçar algumas palavras de Deus, e eu não estou falando que isso é errado, mas muitas vezes nós nos acomodamos e paramos de ouvir Deus. E ficamos numa obediência antiga, e eu quero ter muito cuidado no que eu vou falar aqui, porque a verdade é que Deus vai falar em determinadas situações, mas nós precisamos estar atentos. Amém? E o perigo da vida cristã não é apenas a desobediência descarada, quando nós ouvimos a voz de Deus e simplesmente ignoramos essa voz. Mas muitas vezes o problema está em nós ouvirmos a Deus e ignorarmos a voz de Deus, ou muitas vezes nós estamos com a linha ocupada, sabe? Eu não sei, talvez a geração Z, a galera mais novinha aí, não vai entender o que a gente vai falar, mas antigamente, gente, nós tínhamos a grande vantagem de estarmos ocupados. Olha só, a pessoa te ligava e dava ocupado, e você não podia responder. Puxa, eu tentei falar com você, você estava ocupado. Hoje a gente já não pode mais estar ocupado, né? A gente recebe mensagem e existe aquela cobrança de nós respondermos o mais rápido possível, né? Então, além disso, existe essa acomodação que desconecta a nossa voz do coração de Deus, que desconecta o nosso coração da voz do Espírito e nos leva para um lugar ruim, um lugar realmente de acomodação, que a gente já não está mais preocupado com a voz de Deus, porque aquela instrução que Deus deu nos levou para um lugar legal, e nós estamos vivendo uma vida boa, e os nossos ouvidos então começam a ficar fechados, e a gente começa a ficar com medo até mesmo de ouvir a voz de Deus e dele pedir algo que a gente não queira dar, a gente entregar algo que Deus não queira, que você não queira dar. Mas olha só, falando de atenção, Spurgeon vai dizer que um ouvido atento, ele precede um coração obediente. Então nós precisamos ter atenção para que nós possamos ouvir a voz de Deus e sermos obedientes àquilo que Ele quer para esse tempo, para a nossa caminhada, para essa estação, seja lá o nome que você quiser dar para esse tempo que você está vivendo hoje. E é interessante que a gente vai para esse texto, e agora a gente vai mergulhar mais fundo nele. Vamos lá. Depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova e lhe disse: Abraão, e ele lhe respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: pegue seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá, e ali ofereça um holocausto. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada, e tendo preparado seu jumento, levou consigo 2 de seus servos e Isaque seu filho, rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Então o texto diz que Deus pôs a Abraão à prova.
O termo hebraico ali para provar é nissá. E é interessante que Deus não queria descobrir algo que ele não sabia, porque Deus sabe de tudo, amém? Você sabia que Deus sabe de tudo? Então fala assim, Deus sabe de tudo. Mas a intenção da prova era revelar a qualidade da fé de Abraão, refinar Abraão. Nós estávamos conversando hoje com o Eros lá em casa na hora do almoço e a gente estava falando sobre isso. A prova não é para Deus, a prova é para Abraão. E é para Abraão mudar, crescer, evoluir, amém? E ser transformado. Então Deus prova Abraão. E é interessante que o texto continua falando assim, e Abraão responde, eis-me aqui. Esse eis-me aqui não está falando de um lugar geográfico, por exemplo, eis-me aqui em Curitiba, eis-me aqui em Santa Felicidade. Não, esse eis-me aqui, ele está falando de uma disponibilidade. Ele está falando assim, eu estou aqui, Deus. Fala que eu vou ouvir. O eis-me aqui é de uma disponibilidade total, ele está numa posição de disponibilidade total. E mais uma vez, vamos voltar para o telefone? Quantas vezes Deus chama e nossa linha está ocupada com entretenimento, nossa linha está ocupada com as coisas e preocupações dessa vida, o ativismo religioso, o ativismo natural. A impressão que eu tenho é que muitas vezes nós estamos vivendo a vida cristã, seja no ativismo religioso, no ativismo natural da vida, como se nós estivéssemos trabalhando tanto para Deus como nesse mundo, com protetores auriculares, sabe? Sabe quando você entra numa fábrica e tem um monte de ruído e barulho, e daí você tem que colocar um EPI lá de protetor auricular? A impressão que eu tenho é que Deus está caminhando nos corredores da fábrica, gritando nosso nome e a gente não está ouvindo. Diante de um monte de ruídos, diante de coisas que tapam os nossos ouvidos, e muitas vezes nós estamos até mesmo chateados com Deus, porque Deus não está falando. Muitas vezes fazemos prova com Deus. Nós pegamos o algodão, vira o algodão para lá, põe casaco, tira casaco. Se o ônibus virar à esquerda agora, é porque Deus está nesse negócio. Daí o ônibus vira à esquerda. Daí não, mas eu preciso de mais uma prova. E vai. E a gente não tem uma obediência imediata à voz de Deus. E sabe por que a gente não obedece? Porque muitas vezes Deus está falando uma coisa que não está de acordo com a nossa vontade. Muitas vezes a gente está pensando uma outra coisa e Deus está falando, não, vai por esse outro lado. Puxa, eu não queria ouvir isso. Então eu vou fazer mais uma prova. Então eu preciso de mais uma prova e mais uma prova. E Deus continua falando. Só que o eis-me aqui e a obediência imediata de Abraão teve um custo. Qual é o custo? Deus pede para Abraão aquilo que talvez Abraão mais amava. E aqui, uma coisa bem legal. Uma das formas de nós interpretarmos as Escrituras chama-se lei da primeira menção. E é interessante que a primeira menção da palavra amor na Bíblia está nesse texto. É quando, vamos voltar lá? Pegue seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama. E quando nós interpretamos a Bíblia através dessa lei da primeira menção, nós podemos pegar essa palavra e dizer que toda vez que essa palavra aparecer, nós precisamos respeitar o contexto que ela está inserida. Então, amor aqui está falando sobre um amor sacrificial, de um pai que está entregando um filho, apontando para
para o quê, gente? Para Deus Pai e Deus Filho, Deus e Jesus. Então é uma tipologia disso, uma tipologia clara do Pai e do Filho no Calvário. É um amor que não busca os próprios interesses, que nós vamos ver lá em 1 Coríntios 13. Estão entendendo? Sim ou não? Estão acompanhando? Vamos lá. Timothy Keller vai dizer que a única maneira de você ter Deus é se Ele for mais importante para você do que as bênçãos dele. Então o que era isso? Isaac era a bênção de Abraão. Deus queria ser o seu tesouro. O Senhor coloca à prova a Abraão, não porque queria Isaac, mas porque queria o coração de Abraão. Amém? Vocês estão entendendo? Até aqui não é muita novidade, certo? Sim ou não? Sim, para alguns, né? Então vamos lá. E daí nós continuamos o texto. Então, nós falamos sobre a resposta imediata e a obediência imediata de Abraão. Que essa obediência imediata trouxe um custo que até então ele não imaginava. E Deus pede isso de Abraão. E o que ele faz? Logo de manhã ele já levanta cedo e vai fazer. Então ele tem duas respostas aí. Ele fala, eis-me aqui. Deus pede e ele fala assim, beleza, então amanhã de manhã eu estou carpindo o gato. Estou indo. Amém? E daí a gente vai para o verso 4, vamos lá comigo? Verso 4 diz o seguinte: no terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Então disse aos servos, esperem aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Abraão pegou a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, por sua vez, levava nas mãos o fogo e a faca. Assim os dois caminhavam juntos. Isaque rompeu o silêncio e disse a Abraão, seu pai, meu pai. Abraão respondeu, eis-me aqui, meu filho. Isaque perguntou, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Olha só, eu imagino a tensão desse momento. Abraão sabendo o que teria que fazer, Isaque não entendendo muita coisa do que estava acontecendo. Abraão, como pai da fé e aquele que responde a Deus com obediência, ele fala no verso 5, eu e o rapaz, subiremos, adoraremos o Senhor e voltaremos. E é interessante que mais uma vez, nesse verso 5, nós encontramos a primeira menção da palavra adoração, que é a palavra shaká. Mais uma vez, adoração envolvido num contexto também de entrega total. E Abraão fala assim, cara, eu estou subindo lá, eu e o rapaz adoraremos e voltaremos. Hebreus capítulo 11, verso 17, vai explicar isso. Ele vai falar o seguinte, não precisa abrir, só precisa anotar, diz assim, pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Aquele que acolheu as promessas de Deus estava pronto, a ponto de sacrificar o único filho, do qual havia sido dito, a sua descendência virá por meio de Isaque. Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque dentre os mortos, de onde também figuramente o recebeu de volta. Como Abraão pôde dizer que voltaria, sabendo que ele ia matar o filho? Ele estava fixo na voz de Deus que ouviu e obedeceu. Então Abraão fala, a gente vai adorar o Senhor, e a gente vai voltar. Não sei o que Deus vai fazer, não imagino o que Deus vai fazer, mas Abraão conhecia a Deus.
Abraão, a fé de Abraão na inerrância da promessa de Deus, era tão absoluta, tão maluca, que ele creu que Deus ressuscitaria Isaac dos mortos se fosse preciso, mas ele precisava obedecer. Ele sabia que Deus não mente. Abraão conhecia Deus, e a sua fé estava firmada no caráter de Deus que ele conhecia. Então ele pensou: eu não sei o que Deus vai fazer, eu vou obedecer, mas Deus vai fazer alguma coisa. Amém? Amém, gente? Vocês estão aí? Só que tem uma tensão aqui na caminhada também, porque eu imagino se fosse eu e você com o nosso filho, e Isaac de repente rompe o silêncio e fala assim: pai, seguinte, não estou entendendo o que está acontecendo aqui. A gente está subindo, mas não tem sacrifício, não tem cordeiro. O que vai acontecer? E eu imagino Abraão pensando: meu Deus, ele não sabe o que vai acontecer. E ele fala, Abraão dá uma resposta escatológica, profética, e ele fala assim: Deus proverá para si o cordeiro. Deus proverá o cordeiro. Diga comigo: Deus proverá. E aqui é uma pergunta profética e uma resposta profética, porque Isaac perguntou: onde está o cordeiro? Onde está o sacrifício? E Abraão: Deus proverá, Deus proverá. E dentro ainda desse contexto de pergunta e de questionamento de Isaac, eu não quero forçar o entendimento do texto, mas nós podemos pegar uma aplicação aqui. Quando Deus pede coisas para nós, quando Deus nos dá uma direção específica, podemos ser questionados pelas pessoas mais próximas que estão de nós. Então haverão questionamentos na jornada, meus amigos. Muitas pessoas não vão entender o que você está fazendo, não vão entender para onde você está indo. Talvez você já experimentou algumas coisas assim. Deus te deu uma direção clara: vá para tal lugar, ou faça tal coisa. E quando você compartilha com aqueles que estão próximos, muitas vezes aqueles que estão próximos não entendem. E está tudo bem, gente. A direção foi para você. Só que você precisa entender e saber responder a respeito disso. Porque a tua resposta tem que estar na confiança do caráter do Deus que não mente. Amém? Aleluia! É interessante que o verbo prover ali, ele literalmente significa ver. Abraão estava dizendo: Deus verá isso. Então Deus antecipa a necessidade. Deus já sabia. Lembra lá? Deus sabe de tudo, sim ou não? Aleluia! Então Abraão creu, Abraão confiou e obedeceu. E nós chegamos no verso 9, acompanhe comigo lá. Então, mas antes do verso 9, espera aí, pausa. É muito importante isso aqui. Eu já falei isso aqui algumas vezes, e você vai entender. Muitas vezes nós olhamos para esse texto, e nós temos uma falsa ideia de que Isaac tinha 5 anos de idade, que era um bebê, era uma criança. Por quê? Porque na escola bíblica você vê lá a criancinha e tal, e tal. Então isso, a gente cresce com isso. Mas a verdade, meus amigos, os teólogos eles divergem nas ideias, mas o range de idade de Isaac nessa época era de 18 a 35 anos, 20 a 35 anos, certo? Quantos tem de 20 a 35 anos aqui? Levante a mão. Muito bem. Abraão tinha mais de 100, certo? Fica com essa informação. Vamos para o verso 9? Chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado. Ali Abraão edificou um altar, arrumou a lenha sobre ele, amarrou Isaque seu filho e o deitou no altar em cima da lenha.
Pausa. Você tem 20 a 35 anos. E tem um idoso de mais de 100. E ele fala assim: nós vamos te matar. Você vai... Lembra aquela história que Deus proverá o sacrifício? Então, acho que nesse momento é você. Vamos lá, gente. Era uma montanha. Você olhou aquela montanha assim, tipo, muito íngreme. Falou assim: me pega então, que eu vou correr, certo? Então o que mostra isso? Isaac não fez isso, porque só estava ele e Abraão lá. Lembra que o pessoal ficou lá embaixo? Sim ou não? Então isso aqui é uma tipologia clara também, não apenas da entrega de Abraão, mas da entrega do filho, que pela própria vontade se entrega, e o pai entrega o filho. Uau! Aleluia! Então a gente chega num momento crítico aqui, e estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas do céu o anjo do Senhor o chamou: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então ele lhe disse: não estenda a mão sobre o menino, e não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão estava com uma mensagem de Deus, e ele foi obediente, e caminhou com Isaac, fez todo o processo que ele precisaria fazer. E no momento que ele ia cumprir aquilo, a sua obediência por completo, Deus volta a falar com Abraão. No momento que ele ia sacrificar, Abraão, para. Agora eu sei que você me teme. As escrituras vão falar que o anjo do Senhor o chamou. Muitos teólogos concordam que esse termo anjo do Senhor, com o A maior, a maiúscula ali, é uma teofania, uma cristofania, o próprio Deus se revelando e falando com o homem. É o próprio Cristo pré-encarnado impedindo o sacrifício, porque Ele seria o sacrifício definitivo. Agora, a pergunta que eu faço para você, que é o ponto central da nossa mensagem de hoje: se Abraão não estivesse atento, se Abraão tivesse parado de ouvir a Deus e permanecido na obediência, ele ia ser desobediente até então? Não, porque ele estava sendo obediente àquela instrução de Deus. Só que Abraão permanece atento, porque ele sabia que Deus podia fazer qualquer coisa. Então Abraão permanece atento, e naquele momento Deus traz uma nova instrução. E mais uma vez eu pergunto: o que aconteceria se Abraão não tivesse ouvido, ou não estivesse atento à voz de Deus naquele momento? Será que ele teria matado o filho da promessa? Será que ele teria de alguma forma atrapalhado os planos? Será? Nós nunca vamos saber. Mas a reflexão que eu quero trazer para nós hoje é que existe uma necessidade de uma atenção contínua à voz de Deus. Talvez, como eu disse, muitos de vocês vieram para cá diante de uma voz de Deus para estar aqui. Talvez tenha muita gente que abriu empresa, tomou decisões para ir para um novo emprego, casou, com uma direção de Deus. Deus falou com você, e você permanece nessa direção. Você permanece nessa direção até quando?
até quando Deus falar novamente. Só que você precisa estar atento àquilo que Deus vai falar. Quantos de nós podemos estar abortando processos? Quantos de nós podemos estar atrapalhando os planos? Ou, melhor, deixando de estar envolvido nos planos eternos de Deus, porque nós não permanecemos atentos à voz de Deus. Abraão, ele permaneceu atento, e ele continuou alinhado com o plano eterno de Deus. Hernandes Dias Lopes vai dizer que a fé não é um salto no escuro, é um salto nos braços de Deus. Mas para saltar nos braços certos, precisamos ouvir a voz agora. Vai comigo lá para 1 Samuel, capítulo 16. Vamos lá? Enquanto você abre, nós vamos entrar agora em alguns personagens bíblicos, algumas histórias de pessoas que tiveram que permanecer ouvindo. E a primeira delas que nós vamos falar é Samuel. Samuel, lá em 1 Samuel 3, você não precisa abrir, permanece aí em 1 Samuel 16. Lá em 1 Samuel 3 é o chamado de Samuel. E olha só que interessante. Não precisa abrir, eu vou ler aqui. Enquanto isso, o menino Samuel servia o Senhor ajudando Eli. Naqueles dias, as mensagens do Senhor eram muito raras e visões não eram muito comuns. Pausa. Ou seja, naquela época, nem todo mundo estava ouvindo Deus, não tinha visão clara, ninguém sonhava mais, ok? E era tudo muito raro quando se falava de voz de Deus. Certa noite, Eli, que estava quase cego, tinha ido se deitar, a lâmpada de Deus ainda não havia se apagado. E Samuel dormia na casa do Senhor, onde estava o quê? A arca de Deus. De repente, o Senhor chamou: Samuel. O menino respondeu: estou aqui. Ele se levantou, correu até onde estava Eli. Estou aqui, o Senhor me chamou? Não o chamei, respondeu Eli. Volte para a cama. E Samuel voltou a se deitar. Então o Senhor chamou novamente Samuel. Mais uma vez Samuel se levantou e foi até Eli. Estou aqui, o Senhor me chamou. Eu fico imaginando essa cena. Às vezes é bem engraçado, né? Como diz o Farley. Fala assim, vai, volta. E aí? Me chamou? Não chamei. Ah, então tá. Me chamou? Não, não chamei. Mas Eli respondeu: meu filho, não chamei, volte para a cama. Samuel, olha só que interessante, Samuel não conhecia ainda o Senhor, porque nunca havia recebido uma mensagem dele. O Senhor o chamou pela terceira vez novamente, e Samuel se levantou e foi até Eli de novo, porque para ele era Eli que estava falando com ele. O Senhor me chamou? Então Eli entendeu que era o Senhor que chamava o menino. Por isso disse a Samuel: vá e deite-se novamente. Se alguém o chamar, diga: fala, Senhor, pois teu servo está ouvindo. E Samuel voltou para a cama. Então o Senhor veio e chamou como antes: Samuel, Samuel. E Samuel respondeu: fala, pois teu servo está ouvindo. Então o Senhor fala com Samuel. Samuel não conhecia a voz de Deus, não sabia o que estava acontecendo. Ele foi várias vezes achando que era Eli falando com ele. Então, primeiro ponto, meus amigos, é que nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. Nós precisamos reconhecer a voz de Deus diante de tantas vozes que nós temos ouvido. Num mundo que nós falamos no início, onde está cheio de ruído, cheio de informação, cheio de coisas tirando a nossa atenção, nós precisamos cada vez mais estar sensíveis à voz de Deus e reconhecer quando Deus está falando. E nós vamos falar um pouquinho mais disso daqui a pouco. Mas fica com isso. Samuel aprendeu a ouvir a voz de Deus. Em 1 Samuel 3, ele é chamado. E dele começa, Deus dá todo um rolê de uma história lá. Mas onde que eu quero chegar? Samuel permanece ouvindo Deus. E daí nós vamos lá para 1 Samuel 16, verso
Vamos desde o 4. Vamos lá? Qual que é a história aqui? 1 Samuel 16, Samuel está indo ungir Davi. Ok? Você lembra que ele ungiu ungiu Saul? Sim ou não? Sim? Sim. Vamos lá. 1 Samuel, capítulo 16, verso 4. Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrá-lo, tremendo de medo. Porque quando um profeta chegava, ou era muito bom, como diz o Haroldo, ou era muito ruim, certo? Então, eles vieram tremendo de medo. O Senhor vem em paz? Perguntaram. Sim, respondeu Samuel. Vim oferecer um sacrifício ao Senhor. Purifiquem-se e venham comigo para o sacrifício. Então, Samuel realizou a cerimônia para purificar Jessé e seus filhos e também os convidou para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel olhou para Eliabe e pensou. Presta atenção nisso. Quando chegaram, Samuel olhou para Eliabe e pensou, com certeza, este é o homem que o Senhor ungirá. E de repente Deus fala com Samuel. Samuel está atento à voz de Deus. O Senhor, porém, disse a Samuel, não julgue pela aparência, nem pela altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê as coisas como o ser humano as vê. As pessoas julgam pela aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração. O que aconteceu aqui? Samuel tinha ungido Saul. Então quando ele olha Eliabe, ele fala, esse cara aí. Por quê? Porque ele estava atento a algo que ele ouviu no passado. Ele estava naquela voz ainda. Mais uma vez, isso não é ruim. Nós precisamos permanecer caminhando naquilo que já nos foi falado. Mas precisamos continuar atentos à voz do presente. Então o que acontece? O Senhor fala com Samuel. Samuel, não olhe pela altura e pela aparência, porque eu rejeitei, eu olho o coração. E daí todo mundo conhece a história. Vem filho por filho, até chegar no momento que não tem mais filho. Daí Samuel perguntar, tem mais filho? Puxa, tem mais um filho. E daí chama Davi, e Samuel unge Davi. Vocês entenderam? A necessidade de nós permanecermos atentos à voz de Deus. Agora vai comigo lá, para Atos capítulo 16, verso 6. Vocês estão comigo aí, gente? Todo mundo atento? Vamos lá. Atos capítulo 16, verso 6. O texto das Escrituras diz o seguinte: e percorreram a região da Frígio-Gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quem que impediu? De novo, gente, quem impediu? O Espírito Santo impede Paulo de fazer o quê? Pregar. Mas, peraí. Deus não mandou ir pregar? Deus não mandou, não tinha uma ordem expressa de Deus para a gente ir pregar e falar do Evangelho? Sim, mas existe uma direção para o tempo atual. E é interessante que nesse texto, eles são impedidos do Espírito Santo de pregar a palavra, algo bom. Mesmo algo bom, gente, precisa de direção de Deus. Amém? E o verso 7 diz assim: chegando perto de Mísia, tentaram ir para a Bitínia. E o que aconteceu? O Espírito de Jesus não o permitiu. Então, eles pensaram, puxa vida, fomos impedidos de pregar por aqui.
E eles entenderam isso, porque eles estavam atentos. E tendo contornado a Mísia, foram a Troade. Verso 9, à noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe rogava, dizendo: passe a Macedônia e ajude-nos. Assim que Paulo teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho ali. Então, eles são impedidos pelo Espírito um pouco antes, e Paulo tem uma visão um pouco depois. Meus amigos, não era aqui, era aqui que eu queria que vocês fossem. E eles, atentos à voz de Deus, vão para a Macedônia. Amém? Vocês estão entendendo? Outros exemplos de pessoas, Moisés, quanto tempo Moisés precisou ficar ouvindo? Gente, presta atenção. Moisés era o intermediário ali entre o povo e Deus. Era o povo reclamando que não tinha comida, era o povo reclamando disso, daquilo. Moisés precisava ficar atento à voz de Deus. Pessoas morrendo ali, porque eram consequência do coração duro. E Moisés teve que permanecer ouvindo, atento à voz de Deus. E temos inúmeros exemplos, enfim. Mas eu queria trazer um trágico também, que é um cuidado que precisamos ter. Davi é ungido rei, por quê? Porque Saul desobedeceu. E eu queria que você fosse lá comigo para 1 Samuel 15. A história é basicamente essa, dando o contexto de 1 Samuel 15. O Senhor fala com Saul através da vida de Samuel, falando: meus amigos, vocês vão até os amalequitas e vocês vão zerar aquela terra. O que era zerar aquela terra? Vocês vão matar todo mundo, criança, jovem, velho, mulher, tudo. Vão pegar tudo que tem naquela terra e vocês vão queimar tudo aquilo, vocês vão zerar aquela terra. Vocês não vão pegar nada de lá. Essa era a ordem de Deus. Só que olha o que aconteceu. Era uma ordem clara de Deus para Saul. Saul atacou, verso 7, atacou e derrotou os amalequitas desde Avilá até Sur, a leste do Egito. Capturou Agag, o rei amalequita, e destruiu completamente todo o povo. Ele destruiu o povo, sim ou não? Era para destruir? Sim. Saul e seus homens pouparam a vida de Agag, que era o rei amalequita. Era para poupar o rei amalequita? Não. Bem como o melhor das ovelhas, do gado, dos bezerros gordos, dos cordeiros, destruíram apenas o que olha, isso aqui é muito importante. Destruíram apenas o que não tinha valor, ou que era de qualidade inferior. Então o Senhor disse a Samuel: arrependo-me de ter colocado Saul como rei, pois ele se afastou de mim e se recusou a obedecer às minhas ordens. Samuel ficou tão frustrado ao ouvir essas palavras que clamou ao Senhor a noite toda. Na manhã seguinte, bem cedo, Samuel foi procurar Saul. E daí, verso 13, quando Samuel finalmente o encontrou, Saul o cumprimentou com alegria. Que o Senhor o abençoe, disse Saul. E o pior, cumpria a ordem do Senhor. Samuel perguntou: você cumpriu mesmo? Então, o que é esse balido de ovelhas, esse mugido de bois que estou ouvindo? Saul respondeu: é verdade que os soldados pouparam o melhor das ovelhas e dos bois que pertenciam aos amalequitas, mas eles vão sacrificá-los ao Senhor seu Deus. Quanto ao resto, destruímos tudo. Então, basicamente, Samuel falou assim: veja bem, a gente matou todo mundo, mas estes bezerros aqui são para sacrificar para o Senhor. Uma desculpa esfarrapada, meus amigos.
religiosa. Eu estou pegando isso aqui, mas é para sacrifício para o Senhor. Deus vai gostar da gordura desses bois. E daí Samuel briga com ele, conta o que o Senhor disse a respeito dele, e no capítulo 20, Saul insiste, falando assim: mas eu obedeci ao Senhor, cumpri a missão que ele me encarregou, trouxe o rei Agag, mas destruí todos os outros amalequitas. Então meus soldados trouxeram o melhor das ovelhas, dos bois, bem como o melhor dos despojos, a fim de sacrificá-los ao Senhor, seu Deus, em Gilgal. Samuel respondeu: o que agrada mais ao Senhor? Holocaustos e sacrifícios ou obediência à sua voz? Ouça, a obediência é melhor que o sacrifício, e a submissão é melhor que qualquer oferta de gordura de carneiros. E ele piora ainda o negócio para Saul. Rebeldia é um pecado tão grave quanto feitiçaria, e persistir no erro é tão mal quanto adorar o ídolo. Assim como você rejeitou a ordem do Senhor, ele o rejeitou como rei. Então olha só, gente, Saul perde o reinado, não por falta de atividade religiosa, mas ele perde pela falta de atenção e obediência à voz específica de Deus. Ele substitui a obediência pelo ritual. Não, veja bem, eu cumpri o que era para fazer, e olha só que legal, inclusive vamos poder sacrificar. Só que Deus não queria sacrifício naquele momento, Deus queria obediência, a voz dele, obediência completa e não parcial. Saul tem uma obediência parcial nesse momento, lembrando que Abraão teve uma obediência imediata e completa, foi até o último. Saul obedece parcialmente, briga a respeito disso, e o Senhor o rejeita. Saul estava mais preocupado em rituais e aparecer bem para o povo naquele momento. Se você continuar o texto, você vai ver isso, do que obedecer à voz do Senhor e honrá-lo. Vocês estão entendendo? E vamos lá, vamos para algumas aplicações disso. Quantas igrejas, quantos ministérios você viu, quantas pessoas que nós talvez conhecemos nos últimos anos, que nasceram, ministérios que nasceram de uma coisa tão incrível, Deus falando com essas pessoas, trazendo uma revelação de algo fresco, e essas pessoas, elas permaneceram nesse lugar e não estiveram mais atentas à voz de Deus, perderam o relacionamento com Deus, pararam de ouvi-lo e se tornaram ritualísticas. Vamos fazer aquilo que funciona, funcionou até hoje, vamos permanecer fazendo o que funciona. Para que ouvir Deus? Deus já falou com a gente. Quantas pessoas nessa caminhada, meus amigos, talvez se perderam, pecaram, caíram, porque não estiveram atentos à voz de Deus, perderam o relacionamento, perderam o temor e o conhecimento de Deus, não ouviram mais, e ficaram no ritual para sempre. Isso é uma coisa que precisa trazer temor ao nosso coração. E mais uma vez, gente, eu não estou falando que Deus fala toda hora. Deus vai falar contigo, mas a atenção nossa precisa estar em todo o tempo. Nós vamos permanecer naquilo que o Senhor falou conosco,
mas nós precisamos estar atentos, porque Deus pode falar novamente. Não podemos nos apegar a algumas coisas, porque Deus, Ele é um reino em movimento, meus amigos. Por que nós estamos falando isso? Porque não se trata, e assim, gente, não se trata de nós alecrins dourados, ok? Se trata do privilégio de participar e cooperar com o plano eterno de Deus aqui na terra. O seu chamado individual, a sua vocação individual, aquilo que Deus colocou dentro de você, porque qual o motivo de você estar aqui hoje? Será que não é para esse tempo que você tinha que estar aqui? Esse teu chamado individual, ele precisa estar alinhado com o plano eterno de Deus, e para isso, exige responsabilidade, atenção à voz de Deus e obediência. Porque senão, gente, nós vamos perder o Senhor na caminhada. Nós vamos continuar fazendo rituais, achando que estamos envolvidos no plano eterno de Deus, mas nós perdemos o Senhor na caminhada e nós vamos virar religiosos. Vocês estão entendendo? Saul se perde na caminhada. E eu queria trazer 2 testemunhos, tentar ser o mais rápido possível para não tomar mais tempo. Algum tempo atrás, pouco antes de nós plantarmos a comunidade aqui, eu fazia parte de uma igreja extremamente saudável, uma igreja extremamente estável, muito boa, era líder de ministério, trabalhava full time na igreja, eu era funcionário da igreja, eu estava lá dentro, eu e minha esposa construímos um ministério lá dentro, ficamos lá 13 anos, até que o Senhor começou a falar com a gente, até que o Senhor começou a nos incomodar, e aquilo que não me incomodava, começou a me incomodar. Aquilo que quando falavam não me incomodava, começou a me incomodar. E eu comecei a ficar aquele crente chato, sabe? Se você, de repente, mudou de uma igreja, você já teve talvez a mesma experiência, ou talvez próxima. Alguém pega o microfone, vai dar um aviso, fala assim: por que está dando aviso assim? Por que essa arte? Nada a ver. Por que um culto tão demorado? Por que um culto tão curto? Por que a palavra é assim? Por que esse pregador? Eu não gosto dele, eu não gosto dessa banda, eu não gosto... E tudo que era muito convicto dentro de nós, começa a falar assim, puxa, e não se trata, tá, gente, da estrutura e etc, tá? Se a igreja é legal ou não, mas se trata de Deus mexendo com a gente, nos movendo de lugar. E eu lembro que aquele sentimento começou a entrar no meu coração e da Pati, e a gente começou a orar a respeito, porque a gente não entendia, porque até então era tudo muito bom, estava tudo tranquilo. E gente, na real, eu posso estar errado, tá, no que eu vou falar, mas se eu não tivesse ouvido Deus lá atrás, talvez eu estaria na mesma posição, na mesma igreja, e está tudo bem, ia caminhar. Mas o Senhor nos empurrou, começou a falar com a gente, e a gente teve que dar algumas respostas nessa caminhada, porque a gente orava, falava, Deus, o que está acontecendo? E, como eu disse anteriormente, eu era um funcionário da igreja, então existia um porém também, não se tratava de algo apenas ministerial, mas se tratava de sustento. Então se eu falasse assim, estou zarpando, tchau e benção emprego, aleluia. E não, eles não eram assim também, tá, gente? Eles inclusive, mas depois eu falo isso, mas assim, eles não iam fazer isso. Mas eu sabia que eu ia ter que sair, porque só contratam gente da igreja. E tá tudo bem, tá? Não é um problema isso.
mas eu sabia que eu ia perder o meu sustento. E gente, vamos lá, vamos piorar, eu tenho 41 anos, apesar que não parece, certo? Se eu tivesse cabelo eu ia parecer tipo, sei lá, uns 28, tá? Mas assim, eu tenho 41 anos, meus amigos, e eu trabalho na área de TI e comunicação, sempre trabalhei nessa área. Agora pensa uma pessoa que saiu do mercado de trabalho e foi trabalhar na igreja, 3 anos já trabalhando na igreja, entrar novamente no mercado de TI com uma galera de 17, 18 anos destruindo. Cara, de você ficar um pouco com medo. Porque eu tinha conta para pagar, eu não sei você, mas chega os boletos lá em casa. Só que, gente, Deus foi espremendo as coisas e a gente foi respondendo aos poucos. Até o momento que chegou a hora de a gente falar assim, estamos saindo. E é importante dizer também que no dia que eu sentei com o pastor sênior daquela igreja, olha só, pega isso aqui, ó, que é importante. Uma das coisas que ele me perguntou é, para onde você vai? Você já tem para onde ir? Que é uma preocupação genuína de todo pastor. Tipo, você chega pra gente aqui e vai falar assim, Diego, a gente está saindo aqui da igreja porque a gente entendeu de Deus que precisa sair. A gente vai perguntar para você para onde você vai, não porque a gente vai te perseguir, tá, gente? Beleza? Apesar que tem uns pastores que perseguem, sim ou não? Amém, glória a Deus ou não, certo? Misericórdia. É quase aqueles empresários que ligam para a empresa do outro para falar mal do funcionário que o cara contratou, certo? Mas assim, até me perdi no raciocínio. Perguntaram para onde eu ia. E eu falei assim, cara, eu não sei para onde eu vou. E realmente eu não sabia, porque o Farley e a Dani, eles foram muito zelosos no processo de transição de todo mundo. E mesmo eu sendo discípulo dele, ele nunca falou que Deus tinha falado para ele plantar uma igreja em Curitiba. Ele falava assim, Diego, você tem que ouvir de Deus para onde você vai. Se você entendeu a mesma coisa, você tem que entender. Eu falei, cara, é isso mesmo. E ele falou assim, cara, o que você vai fazer? Eu falei, cara, eu não sei para onde eu vou ainda, mas eu tenho uma convicção. E não me interprete mal no que eu vou falar agora, tá? Vocês vão entender o porquê. Eu falei assim, pastor, a única coisa que eu tenho certeza é que eu não vou para uma igreja enorme, uma igreja mega church, essas coisas da vida. E tudo bem os mega church, tá? Não vamos entrar nesse mistério aí. Mas por que eu disse isso? Eu continuei, eu falei assim, pastor, eu tenho convicção daquilo que o Senhor me chamou para fazer. Se eu entrar numa igreja dessa, gigantesca, eu vou demorar anos para dar continuidade ao propósito que o Senhor me chamou. Então eu vou para uma igreja pequena, porque eu preciso entrar naquilo que Deus mandou eu fazer. Deus não me tirou daqui para eu não fazer nada, porque eu já estava fazendo alguma coisa e eu estava bem fazendo alguma coisa aqui. Vocês entenderam? A preocupação com o envolvimento, com o propósito eterno. Se eu tivesse só preocupado com aquilo que eu queria fazer, eu podia ir em qualquer igreja. Mas eu preciso estar envolvido com Deus. Faz sentido? Vocês entenderam? E então foi todo o processo, e daí no final das contas nós entendemos que precisamos plantar a comunidade aqui, e plantamos juntos a comunidade. Não imaginava que ia ser isso, mas Deus surpreende, né, a gente com os seus planos. E o segundo testemunho é que um dia, 2 anos antes da transição que eu tive de igreja, 2 ou 3 anos antes, eu sou muito ruim de data, eu lembro do mês, eu dava aula de informática e também tinha uma empresa de desenvolvimento, porém, a empresa, e eu estava numa pindaíba, tipo assim, vendendo almoço para pagar a janta, ok? Beleza? Nós estávamos em família, já tinha a Lê, e eu estava dando aula, e já estava 1 ano dando aula numa escola, e eu lembro que eu estava voltando para casa, outubro, era o mês de outubro, eu estava voltando para casa, orando no carro, e o Senhor falou comigo assim, Diego,
seu tempo na escola está acabando. Eu falei, sabe aquele dia que dá tudo errado no teu trabalho, sabe? E você só está esperando Deus falar assim, vai embora daí. Eu falei, cara, eu preciso testar meu coração nisso, cara. Na hora, eu pensei tudo isso, cara, eu estou viajando. Não foi um dia tão bom hoje. Acho que eu estou cansado, sabe? No final do ano. E daí Deus continuou falando comigo. Ele falou assim, eu quero que você vai sair da escola e vai tirar um tempo para mim. Eu falei, beleza. Fiquei. Falei, vou pôr à prova isso daí. E gente, desculpa, essa parte Deus falou depois, que vai tirar o tempo para mim. Fica com você vai sair daí. O que aconteceu? Janeiro voltou às aulas. Para quem já deu aula sabe que tem um intervalo ali de prazo, de férias coletivas, etc. Janeiro voltou às aulas e eu tinha esquecido, gente. Eu lembro que eu só cheguei em casa naquele dia e falei assim, Paty, tive uma impressão de que eu tenho que sair da escola. Que Deus vai me tirar daqui. Eu beleza. Sabe aquela conversa assim? Esposa lavando louça, você entra em casa, fala assim, então, foi. Janeiro voltam as aulas. Na segunda semana de aula me chamam e falaram assim, Diego, seguinte, você é CPJ aqui dentro. Nós contratamos vários professores CLT e não faz sentido eu manter você por hora aqui, sendo que eu tenho professores CLT que eu estou pagando um fixo. Então é mais barato para a escola, a gente vai reduzir os teus horários. Quando ele terminou de falar, eu saí da sala, o Senhor me lembrou. Lembra que eu te falei em outubro? Eu falei, velho, e agora? Daí nisso, foi aonde o Senhor falou comigo novamente. Falou, você vai sair e você vai tirar o tempo que você tem dando aula, o seu horário comercial vai ser para mim. Falei, Deus, você não está ligado dos boletos que chegam lá em casa, Deus. E foi muito louco assim. Eu saí de casa, eu saí da escola e eu tinha convicção de que eu tinha que falar com a Paty aquele dia. E eu falei, Espírito Santo, me ajuda e tal. Daí eu cheguei em casa, tentando encurtar bem. Chegando em casa, com aquela impressão, com aquilo que o Senhor tinha falado, eu falei, bom, Deus vai ter que convencer a Paty, né? Imagina você chegar para a esposa assim, então, não vou mais trabalhar. Certo? Deus me chamou para ficar com ele. Então, daí eu cheguei em casa, eu lembro que eu abri a porta, a gente morava num apartamento bem pequenininho. E daí eu entrei, fui fazer o café, esquentei a água, falei, Espírito Santo, e aí? Eu vou ter que falar. Daí o Espírito Santo falou assim, começa falando, lembra aquele dia que eu te falei a respeito da escola? Eu falei, beleza, então tá bom, eu vou começar desse jeito. Eu terminei o café, eu saí assim, minha casa era bem pequenininha, daí eu terminei o café, eu virei e sentei no sofá, né? Enfim, sentei no sofá e falei assim, Paty, senta aqui do meu lado que a gente precisa conversar. Dela, daí eu com a xícara, dei uma xícara para ela, eu peguei uma xícara de café, eu falei, seguinte, lembra que Deus mandou, falou que eu ia sair da escola? Ela falou, lembro. Então, daí comecei a contar a história. Daí eu falei, Paty, só que tem um agravante. Falei, Deus mandou eu tirar das 8 às 6 da tarde para mergulhar nas escrituras e com Ele. Gente, de verdade eu achei que ela ia me bater. Eu achei que ela ia me jogar o café quente na cara, sabe? Você tá louco? Né? Mas, cara, minha esposa é uma bênção, assim. Ela olhou para mim e falou assim, Deus falou contigo? Eu falei, falou. Ela falou assim, então vamos para cima.
Eu quase desmaiei, né? Falei, meu Deus, a única chance que eu tinha de dizer não. Enfim, daí foi engraçado, gente, porque daí a gente, beleza, então oramos ali e tal. Quando eu saí, eu voltei a trabalhar no outro dia, nos outros dias, né, isso era no início da semana, no sábado que eu dei aula, eles me chamaram de novo, falaram assim, Diego, seguinte, vamos ter que diminuir ainda mais as suas aulas, você vai ficar só no sábado. Daí eu falei, é a minha oportunidade. Eu falei, gente, muito obrigado por todo esse tempo, mas eu entendo que eu também preciso sair. E era uma escola onde tinha algumas pessoas cristãs, inclusive na direção da escola, eu expliquei para eles. Falei, cara, preciso sair. E eu saí. E gente, eu não sabia quanto tempo isso ia demorar, porque Deus não me deu um prazo. Ele falou assim, cara, você vai ter que ficar. E daí todos os dias eu levantava 8 horas da manhã, abria minha Bíblia. Eu lembro que abria um devocional, abria minha Bíblia e mergulhava nas escrituras e tal. Só que em algum momento eu comecei a questionar. Eu falei, Deus, você precisa falar comigo de novo? Não sei até quando que é isso. Porém, nunca faltou nada, gente. A provisão e o cuidado de Deus foi tão grande, porque assim, ninguém sabia da minha história, porque eu falei assim, mano, eu não vou falar pra ninguém isso. Porque se você fala pra alguém, a pessoa fala assim, nossa, que dó, né? Que dó dessa família. E assim, gente, em alguns momentos você vai pedir, em alguns momentos Deus vai te impelir a isso. Mas eu entendi que eu não devia falar com ninguém, só os mais próximos sabiam disso. E eu lembro que eu descia das ministrações de adoração na antiga igreja, e no outro dia alguém me chamava no Facebook e falava assim, me passa tua conta bancária, porque na época não tinha Pix, né? Me passa tua conta bancária que eu quero te dar uma oferta. E eles me ofertavam. Caía dinheiro na minha conta que eu não sabia de quem que era. Então, Deus trouxe sustento nessa parte. Por quê? Porque eu ouvi a Deus e obedeci. Só que tinha que ter um fim esse negócio. Eu falei, Deus, eu não entendo que é para todo tempo. E daí eu tive um sentimento. Tive uma impressão a gosto. Falei, bom, vou pôr à prova isso, vou continuar orando, vou falar com a Pati. Eu lembro que isso foi de janeiro até julho. Julho, eu fui para uma escola de ministérios. Deus também pagou toda a conta, porque eu também não tinha dinheiro. Depois eu conto testemunho a respeito disso, mas assim, também não tinha dinheiro, Deus pagou. E eu tive uma convicção naquela escola de ministérios, que quando eu terminasse aquilo, Deus ia me dar alguma resposta. Eu terminei no dia 28 de julho aquela escola. Na primeira semana, não, minto, começava a semana já em agosto. Antes de começar a semana, eu recebi uma proposta de emprego da igreja da qual nós éramos. Falando assim, ó, a igreja está falando que se você não quer trabalhar aqui na parte de comunicação, porque era uma coisa que a gente já fazia voluntariamente na igreja, para os jovens na época. E Deus deu o sustento novamente. Eu falei, cara, é isso. Deus nos posicionou, nos tirou de um lugar, nós passamos um tempo diante daquela palavra, e Deus falou novamente. Vocês entenderam? Não houve em nenhum momento falta de nada. Foi bom com Deus. Foi difícil? Foi, gente. Claro que foi. Porque ao mesmo tempo que eu não tinha falta de nada, eu não tinha nada além. Não tinha sobra de nada também. Né? E quando sobrava era muito estranho, gente. Era muito estranho, não. Era muito legal. Porque quando sobrava algo, Deus mandava a gente dar para alguém. Era muito... Cara, quantas vezes a gente foi com o dinheiro... Gente, é real isso, tá? Às vezes Deus dava o dinheiro do pão do dia. Eu ia comprar. Eu comecei a separar o pão em 2 sacolas. Porque eu encontrava gente na rua, Deus mandava dar o pão. Eu falava, meu Deus do céu, Deus, beleza, tudo bem, amanhã Deus vai dar o pão de novo, vamos lá. E era assim, gente, nunca faltou leite,
nunca faltou nada, mas é isso, amém? Vocês entendem? Estão entendendo? E continuando a palavra, a gente não pode pegar esse texto de Gênesis 22 e reduzir ele a um drama familiar de Abraão ali. Nossa, Deus pediu o filho. O que estava sobre aquele altar naquele momento que Abraão ia sacrificar, não era apenas o filho amado de Abraão, mas era uma promessa de redenção. Gálatas capítulo 3:16 vai dizer assim: as promessas foram feitas a Abraão e a seu descendente. Não diz e aos descendentes, como falando de muitos, porém como falando de um só, e ao seu descendente, que é Cristo. Se Abraão não estivesse atento à voz de Deus, nós não conseguimos exemplificar isso. Se ele não tivesse ouvido o segundo chamado, se ele tivesse destruído um canal físico da vinda do Messias, sabe, gente, a nossa surdez espiritual, a nossa desatenção à voz de Deus, não afeta apenas a nossa vida, mas ela pode comprometer a nossa participação naquilo que Deus está fazendo na história, porque Deus vai continuar fazendo, gente. Se você não quiser, outro vai fazer. Sabe aquela história? Porque Deus tem uma promessa na sua vida, amado, e você não vai morrer até essa promessa acontecer. Para! Se você não responder adequadamente, vai morrer sim, e não vai acontecer nada. Por quê? Porque a tua responsabilidade é a obediência. Deus vai cumprir o seu plano, Ele vai levantar outro, talvez vai fazer outro ressuscitar, mas nós perderíamos o privilégio de sermos cooperadores com o propósito eterno do Senhor. Sabe por que Deus deu esse nível de prova e de revelação a Abraão? Porque tinha intimidade. Tiago 2 vai falar que ele era amigo de Deus. Jesus em João 15:15 vai dizer assim: já não chamo o servo, porque o servo não sabe o que o Senhor faz. Em vez disso eu os tenho chamado amigos. Aqueles que se relacionam e participam dos segredos permanecem ouvindo. Aqueles que permanecem ouvindo, aqueles que estão interessados no relacionamento, aqueles que querem conhecer a Deus e os seus segredos, esses são os amigos de Deus. O amigo conhece esses segredos, o amigo está tão sintonizado que entende o olhar, que entende o sussurro. Sabe 1 Reis 19, quando acontece lá a perseguição a Elias? A palavra vai falar assim: tinha trovão, tinha relâmpago, tinha terremoto, mas eu encontrei a Deus no sussurro. Quando Deus sussurrou aos meus ouvidos. Que nós possamos ser tão íntimos de Deus, que nós não precisamos, não vamos precisar que Ele grite, nós não vamos precisar da voz que trema a todo lugar, mas faça isso. Eu vou estar tão íntimo que eu vou reconhecer a voz de Deus diante de tantas outras vozes. Estar atento à voz de Deus é a prova de que deixamos de buscar a Deus por aquilo que Ele dá. Uma busca interesseira. E nós começamos a nos relacionar com Deus por amor e por aquilo que Ele é. E nós conhecemos os seus atributos. Um amigo não está preocupado em obedecer ordens, mas de preservar o relacionamento e estar unidos e alinhados, juntos na mesma missão, por amor. Carson vai dizer, Carson nos lembra que a soberania de Deus não anula a responsabilidade humana. Deus soberanamente planejou o cordeiro, mas Abraão responsavelmente precisou ouvir a voz para baixar a faca.
nós participamos dos planos eternos através da nossa obediência no tempo presente, gente. Vou repetir, nós vamos participar dos planos eternos de Deus e alinhados com esses planos eternos, ouvindo, obedecendo e atentos à voz de Deus no presente. Abraão tinha zelo e temor para sacrificar, mas Abraão precisou de discernimento e atenção para parar. Será que em algum momento nós poderíamos estar insistindo em velhas direções, que não são ruins, gente, mas talvez seja porque você não ouviu Deus de novo? Será que nós não estamos atentos e estamos querendo sacrificar quando deveríamos preservar e ver a provisão de Deus? Quando ficamos surdos à voz atual de Deus, corremos o risco de cumprir apenas rituais, abortar os propósitos individuais e ficar de fora de planos e propósitos eternos de Deus. Nós viramos religiosos dentro de um sistema que nós mesmos criamos, sem atenção alguma a Deus e fora do propósito dele. Eu não sei você, mas isso me traz um temor muito grande. Eu não quero perder Deus de vista. Eu não quero perder a voz de Deus de vista. Eu quero permanecer atento. Algum tempo atrás, nós tivemos os 40 dias de jejum aqui na igreja. Esse é um movimento que nós fazemos como comunidade, justamente porque nós entendemos que precisamos ouvir a Deus. Nós precisamos continuar ouvindo e respondendo aquilo que Ele tem para esse tempo. Se Deus não falar, permanecemos no que Ele já falou. Mas nós não podemos ficar desatentos àquilo que Ele quer falar, porque nós precisamos continuar como corpo, como igreja e como comunidade alinhados ao propósito eterno de Deus para essa era. E é por isso que nós fazemos isso. Nós não estamos aqui só para movimento, nós não estamos aqui para movimentação na igreja. Nós estamos aqui porque nós queremos ouvir, queremos ser amigos de Deus. Nós queremos uma comunidade que são amigos do Senhor. E como que eu ouço? Como que eu permaneço atento? Primeiro ponto, meus amigos, palavra de Deus. Sabe essa tua Bíblia aí, ó? Abra ela, coma ela todos os dias, mergulhe na palavra. Como nós falamos, teve pessoas que abriram a Bíblia e Deus falou com ela. E eu estou falando aqui não de uma preciosa promessa, porque todo mundo quer preciosa promessa, mas ninguém quer maldição. Ninguém quer profecia ruim. Ninguém quer maravilhoso arrependimento. Todo mundo quer preciosa promessa. Mas a palavra está aqui para você abrir. A palavra que fica lá na tua mesa, aberta no Salmo 23, no Salmo 91, ela fala. Isso aqui é a palavra de Deus escrita. Deus já falou. E está aqui, ó, para muita coisa da sua vida. Mas além disso que precisa ser diário na sua vida, existe uma coisa chamada oração. Diga oração. Meus amigos, oração é relacionamento com Deus. Oração não é um monólogo, onde eu chego, peço e vou embora. E não está errado você pedir, meus amigos. Não é errado a petição, está certo. Mas não pare aí. Ouça Deus. Para o tempo. Acorda mais cedo, vai dormir mais tarde. Mas ouça Deus. Fique com seus ouvidos atentos. Deus não falou hoje? Tudo bem.
amanhã Ele pode falar através da sua palavra, através de uma impressão, através da oração, naquele teu momento de devocional. Tozer vai falar sobre oração, que a verdadeira oração cultiva em nós sagrada reverência e santidade. A verdadeira oração me leva para onde Deus quer que eu esteja. Ela abre para mim todos os tesouros do céu de que eu preciso, para que eu seja tudo o que Deus deseja que eu seja. O que ele está falando? A oração vai me alinhar ao propósito eterno de Deus, vai me alinhar no meu propósito individual, e vai me alinhar no meu propósito eterno com Deus. Sobre a palavra de Deus, Piper vai dizer: ignorar a palavra é fechar os ouvidos para Deus. E além dessas duas coisas, meus amigos, somos uma comunidade carismática. Dá um glória a Deus aí. Somos uma comunidade mística e damos valor ao místico. Então Deus vai falar. Deus deu dons para cooperar na edificação da sua igreja. E a igreja é formada por mim e por você. Então seremos edificados mutuamente. Então Deus vai falar assim através de sonhos. Deus vai falar assim através de visões. Deus vai falar através de profecia, sim. Deus vai usar o teu irmão do lado para ser uma pedra viva que raspa em você, para construir um lugar, para que você encaixe no lugar certo. Amém? Então Deus vai falar, precisamos estar atentos à voz de Deus. Nós cremos nessa vida mística da igreja. E por último, a vida comum. Sabe o que quer dizer isso? Nós muitas vezes estamos mergulhados nos problemas da nossa vida, no turbilhão de coisas, e nós não enxergamos o que Deus está fazendo. Nós estamos tão focados no problema e nas coisas que são ruins, ou nas coisas até que são boas, que nós não estamos percebendo Deus falando com a gente através do que Ele já está fazendo no natural e no comum. Nós, como pastores, diáconos e líderes, às vezes a gente senta com algumas pessoas e as pessoas começam a contar os seus problemas, compartilhar daquilo das suas dores, e daí, durante todo esse atendimento, ou vários atendimentos, essa pessoa vai contando partes da sua vida. E é interessante porque a gente começa a olhar de fora, e a gente começa a falar assim: ah, mas você não está vendo isso que está acontecendo aqui? Talvez Deus está falando com você já. Daí a pessoa fala: nossa, eu nunca percebi isso. É verdade. Então é a vida na vida, meus amigos. Eu não estou falando que só pastor e diácono faz isso. É os irmãos, é a vida mútua da igreja. Faz sentido? Vocês estão entendendo? Então isso vai acontecer. E nós precisamos estar atentos à voz de Deus. Seja no irmão mais neófito que seja, como um irmão mais teólogo que seja, ou mais místico que seja. Nós precisamos estar atentos à voz de Deus. E para concluir, meus amigos, Deus está movendo a sua história. Como diz o meu pastor, ele fala assim: nós vemos coisas desconexas muitas vezes, mas Deus vê um reino se movendo. E esse reino se movendo, ele está caminhando para a história do retorno glorioso de Cristo. Ele está juntando seu povo. E gente, não queremos ser como Saul, que estava mais preocupado com uma atividade religiosa, ou uma atividade, o ativismo, e a sua, como o povo lhe via, do que obedecer à voz de Deus por completo. Nós não queremos ser aqueles que obedecem parcialmente. Nós queremos ser aqueles com Abraão: ouve o vai e vai. Aquele que ouve o para e para, aquele que ouve e responde imediatamente, e por completo, não parcialmente. Faz sentido, gente?
para esse tempo, meus amigos, nós estamos vivendo os últimos dias, os dias mais próximos da vinda do Senhor. Como que você sabe disso? Porque nunca teve outros dias mais para frente. Olha que gênio, olha minha revelação. Pega essa chave. Mas nós estamos vivendo cada vez mais próximos da vinda do Senhor. E cada vez mais teremos que ter atenção àquilo que Ele vai falar. Nós precisamos ser aqueles que estão atentos ao sussurro de Deus. Amigos íntimos, que o Senhor muitas vezes vai pôr à prova, sim, para que nós cresçamos, para que nós possamos nos movimentar para o lugar onde Ele deseja que nós vamos nos movimentar, ou nos movimentemos. Isso faz parte do crescimento do crente. Eu não quero ser aquele que é tido apenas como servo, que obedece incompleto, e não responde imediatamente. Que o Senhor nos dê força nesses dias, para quando ouvirmos alguma coisa, nós possamos responder de forma aceitável e agradável a Deus. Que o Senhor aumente a nossa fé para esse tempo, porque os dias maus, eles estão vindo, gente, e a nossa satisfação, o nosso desejo, o nosso anseio tem que estar completamente nele, confiando no caráter imutável de Deus, que não erra, não mente. Amém? Queria orar com vocês. Senhor, eu oro essa noite que o Senhor abra os nossos ouvidos. Eu oro, Senhor, que o Senhor abra os nossos olhos. Eu oro, Senhor, que todo atrapalho na comunicação seja retirado em nome de Jesus. Nós também, Senhor, nos arrependemos essa noite por todas as vezes que não demos atenção à sua voz, por todas as vezes que de alguma forma nós ouvimos algo, mas nós não respondemos adequadamente. Nos perdoe, Senhor, por ignorar muitas vezes a voz do Teu Espírito. Ignorar porque aquilo não fazia sentido para nós naquele momento, porque nós colocamos os nossos desejos e as nossas vontades antes da vontade de Deus. Nos perdoe, Senhor. Nos perdoe essa noite. Nos perdoe essa noite. E eu oro, Senhor, mais uma vez, dá-nos olhos para ver e ouvidos para ouvir. Aguça os nossos sentidos, aumenta o nosso nível de atenção, para que possamos mergulhar e entender as coisas mais profundas do seu coração, que o Senhor possa encontrar em nós amigos, que o Senhor possa encontrar em nós pessoas confiáveis como Abraão, pessoas íntegras como Noé que respondeu, pessoas como Moisés que ouviu e permaneceu ouvindo, pessoas como Davi, pessoas como Samuel, pessoas como Eliseu, que sabia o que tinha que fazer e permaneceu até aquilo acontecer. Por favor, Senhor, torne-nos os seus amigos. Nós não queremos ser servos apenas, mas aumenta o nosso nível de relacionamento para aqueles que o Senhor conta os seus segredos, para aqueles que o Senhor fala. Nos ajude a permanecer ouvindo, Senhor, mesmo diante de tantas outras vozes, mesmo diante de tantos outros ruídos desta era. Nos faz íntimos seus a ponto de reconhecer a sua voz no sussurro, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos essa noite, Pai. Amém. Você recebe essa palavra? Aleluia.
Eu queria ir para a ceia. Se você puder abrir sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 11. Aleluia, Senhor. 1 Coríntios capítulo 11. Só vou pedir para você não dispersar agora, por favor. Primeira Coríntios capítulo 11, verso 23, diz o seguinte: pois eu lhes transmiti aquilo que recebi do Senhor. Na noite que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão, agradeceu a Deus, partiu e disse: esse é o meu corpo que é entregue por vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança, confirmada com meu sangue. Façam isso em memória de mim, sempre que o beberem. Porque cada vez que vocês comem deste pão e bebem deste cálice, anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Assim, quem come do pão ou bebe do cálice do Senhor indignamente, é culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, examine-se antes de comer do pão e beber do cálice. Pois se comem do pão ou bebem do cálice, sem honrar o corpo de Cristo, comem e bebem julgamento contra si mesmos. Por isso muitos de vocês estão fracos, doentes e alguns que adormeceram. Se examinássemos a nós mesmos, não seríamos julgados dessa maneira. Mas quando somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados, para que não sejamos condenados com o mundo. Amém? Meus amigos, algumas instruções. Nós não esperamos uns pelos outros para que todos comam e bebam juntos, tá? Então você pode sair do seu lugar agora, se juntar com a sua família, com a sua living. Se você é visitante, procure alguém para cear junto. Ninguém ceia sozinho. Amém? Nós cremos também em algo muito importante, queria uma atenção especial nisso. O texto bíblico vai dizer que aqueles que comem e bebem sem discernir estão doentes e morrem. Quando nós nos reunimos e discernimos o corpo e o sangue do Senhor, se quem não discerne morre ou fica doente, o que vai acontecer quando nós discernirmos corretamente? Então a nossa instrução sempre é: ore por cura nesse momento. Então, quando você se reunir com sua living, ou com seus amigos, ou com sua família, ou com as pessoas novas da igreja aí, pergunte se tem alguém doente, ore por ela, amém? Outra instrução, você vai ver que tem um pão bem grande ali, não é para você comer o pão inteiro, ok? É para que você possa repartir com seus amigos, amém? Depois disso, todos estão liberados. Tenha uma excelente semana, Deus abençoe, grande abraço, até. Com os meus olhos em ti, com os meus olhos